Oi, gente. Quinta-feira, o nosso programa de hoje é tirado de São João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Como eu sempre lembro vocês, quando se fala em capítulo 13, a gente se lembra imediatamente que é o capítulo do lava-pés. É uma espécie de um marco assim que eu convencionei usar para eu poder me localizar dentro do Evangelho de São João. Antes do capítulo 13 é Jesus vivo, corpo, alma, ossos, pele, ele andando normal desde o nascimento de Belém até esse momento no cenáculo de Jerusalém, quando ele senta-se para comer a ceia pascal, a última ceia com seus discípulos. E daí do 14 em diante são as despedidas, a paixão, a morte e a ressurreição. Então, para mim, 13 é um número fácil de guardar e eu partilho com vocês. Tudo que é antes do 13 é Jesus ainda na sua vida pública, na sua vida pessoal. Do capítulo 13 em diante já é a sua prisão e paixão, morte e ressurreição. E nós vemos hoje que é tirado do capítulo 13 e ele diz: em verdade, eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Já sabeis disso, e sereis felizes se o puserdes em prática. Eu não falo de todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. E aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já, antes que aconteça, eu vou-lo digo, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então Jesus está falando de discipulado e de mestrado. Ele é o mestre, nós somos os discípulos. E nós não somos maiores do que o mestre. E ele diz claramente que ele, embora tenha chamado os seus discípulos pessoalmente, nominalmente, nem todos comungam com ele a mesma verdade, o mesmo propósito, a mesma vocação. Diz mesmo que um deles se levantaria e viraria o calcanhar contra Jesus, quer dizer, iria se afastar. Mas ele disse: aquele que, no entanto, me recebe, recebe aqueles que eu enviei. E quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou, que é o Pai. Mas a frase que eu acho bonita e queria meditar com vocês é essa: o servo não é maior que o seu Senhor. E muitas vezes nós nos julgamos maiores que Jesus, maiores que Deus. Não nos conformamos em ter que abraçar a cruz. E alguns argumentam: por que cruz, se ele é Deus? Por que ele nos dá a cruz? Não foi ele que deu, fomos nós que escolhemos. Quando Deus nos criou, ele nos criou no paraíso, para viver a igualdade, o prazer, a felicidade sem fim. Mas o ser humano insistiu em contradizer Deus, em ir contra Deus. Insistiu e insiste, não obstante toda essa lição de amor que Jesus nos deu. Eu digo por mim, é impressionante como eu sou capaz de entortar o plano de Deus, querendo me colocar acima e muitas vezes sem respeitar ninguém que está do meu lado. E aí a gente colhe o quê? É divisão, é sofrimento, é dor. Mas quando eu acolho Jesus e a sua palavra de amor, embora eu seja servo, eu sou igual a ele que me criou a sua imagem e semelhança. Então o que nós precisamos é ter um pouco mais de humildade e reconhecer que nós não somos perfeitos. E respeitar e deixar o outro ser imperfeito também.
Se eu não posso ajudá-lo, pelo menos não criticá-lo.